Oi, gente. Bem-vindo aqui ao nosso República Agro, mais uma vez conversando sobre temas relevantes para a agricultura brasileira. E hoje, uma conversa com o Dr. Roberto Perosa. Roberto Perosa, que é agora o secretário da área internacional do Ministério da Agricultura. Uma secretaria que eu criei quando fui ministro e que vem prestar serviços espetaculares para a agricultura brasileira. Perosa é advogado, formado pelo UNIP, mas ele também tem uma pós-graduação em Direito Internacional pela Getúlio Vargas, cuja área agrícola coordena hoje em dia, e tem um longo trabalho prestado ao setor de agroenergia, tendo sido, inclusive, diretor da Tereos por um bom tempo e, ultimamente, era também diretor executivo da Orplana, que é a Organização de Plantadores de Cana do Brasil. Um papel muito importante nesse segmento, que é a primeira cadeia produtiva brasileira, assim até mesmo antes do conceito de agribusiness colocado em Harvard pelo Ray Goldberg. A cana tinha uma estrutura feita desde os anos 40 por Barbosa Lima Sobrinho, quando foi criado o Instituto Sul do Álcool e o próprio Estatuto da Lavoura Canaveira. O Perosa é um amigo por hereditariedade. Até uma certa emoção fala aqui que ele é filho do Antônio Perosa, meu colega em Piracicaba, amigo pessoal e companheiro de centro acadêmico por muitos e muitos anos, e que foi deputado federal constituinte, papel relevante para todos nós naquele trabalho. Roberto Perosa, um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem contigo? Tudo bem, ministro Roberto, um prazer falar com você. Você que é essa referência para todos nós, mas especialmente para mim. É uma honra e um privilégio ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o agro brasileiro aqui no República Agro com você. Muito obrigado pelo convite. Imagine, eu que agradeço a você pela chance. Perosa, vamos começar com os teus temas principais. O que você está com foco central na Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura? O que é? É Mercosul? É União Europeia? Qual é a grande prioridade sua, Roberto? Ministro, sobre a liderança aqui do nosso ministro Carlos Fávaro, a grande orientação que nós temos aqui hoje são três grandes alicerces, né, vamos dizer assim. Então, primeiro, a gente retomar o diálogo com o Mercosul, com os países vizinhos. Isso está sendo muito bem conduzido, obviamente, pelo presidente Lula, que esteve na Argentina e no Uruguai recentemente, né? Também retomar o diálogo com a América Central, isso também é importante. Enfim, o Mercosul na sua totalidade, a América Central, mas muito enfaticamente também, ministro, a condução da implementação do acordo do Mercosul com a União Europeia e, por óbvio, também uma questão muito delicada, que é a relação com a China, nosso grande centro consumidor dos produtos agrícolas brasileiros. Agora, você coloca essas prioridades muito claras. União Europeia e Mercosul, que tem um problema sério de imagem para resolver, Perosa, né, para a gente avançar diretamente. Como é que você pretende tratar dessa questão? Eu sei o Itamaraty, naturalmente, trabalhando em conjunto. Olha, ministro, eu acho que a relação do Brasil com a União Europeia, ela sempre foi uma ótima relação. Nos últimos anos, foi feito um belíssimo trabalho também aqui no Ministério, mas essa relação em especial com a União Europeia ficou um pouco a desejar. Eu acho que a União Europeia, nós fizemos um esforço grande, o governo brasileiro, né, quando eu digo nós, eu digo o governo brasileiro, fez um esforço grande para finalizar o acordo do Mercosul e a União Europeia. E o único grande destaque que tinha contra o Brasil era a questão da sustentabilidade, de desmatamento, enfim, questões que o agro combate há tantos anos, nós que somos do agro, o senhor acompanha isso há tantos anos, eu também, do lado da cadeia produtiva, também sempre acompanhei isso muito de perto, e esse era o grande desafio que nós tínhamos, de fazer essa comunicação, né? Eu acho que o novo governo, com a ênfase que o presidente Lula vem dando, com a própria nomeação da ministra Marina, que eu acho que é inegável o simbolismo da sua representação no Ministério do Meio Ambiente, enfim, de toda a sua luta, sua história de luta pela floresta amazônica,
com certeza esses sinais, tanto das falas e dos discursos do presidente Lula, quanto da nomeação da ministra Marina, e também aqui da posição do ministro Fávaro, vão trazer ao mercado internacional, e em especial ao europeu, toda a tranquilidade para saberem que, de fato, a produção brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo, né? E que agora, de fato, haverá um combate efetivo a desmatamento ilegal, a queimadas, enfim, que o próprio presidente da República e a ministra do Meio Ambiente estarão dedicados a esse tema, né? E com isso conseguirão passar aos pares europeus e aos pares mundiais essa segurança de que o que a gente faz aqui é um trabalho sério, sustentável, e que a gente tem oportunidade de produzir comida para o mundo todo, né? E como o senhor costuma dizer, né, o agro é paz, né? O agro traz a paz porque a nossa meta é acabar com a fome, com a miséria, né? Então, e o agro do Brasil sendo tão sustentável do jeito que eu acho que com essas duas personalidades, tanto o presidente Lula como a ministra Marina, vão dar a segurança que o mundo precisa para que a gente divulgue ainda mais a sustentabilidade do nosso agronegócio, ministro. De fato, nós temos que avançar na direção de imagem. Por outro lado, a União Europeia, no final do ano, lançou aquela ideia de não importar nada de países que têm desmatado depois de dezembro de 2020 e tal, que é uma ameaça ao Brasil do ponto de vista de uma barreira não tarifária, né? Aumentar custo de produção para a gente. Isso, você acha que vai conseguir avançar positivamente? Olha, eu acho que sim, porque o acordo foi realizado, né? E o acordo é maior do que essas legislações, né? Eu acho que o acordo é uma oportunidade para o Brasil de exportação à União Europeia. Eu tenho aqui alguns dados, né? O senhor deve conhecer isso de cabeça, mas o acordo prevê que nos próximos 10 anos, 82% dos produtos agrícolas brasileiros terão livre acesso ao mercado europeu, né? O restante terão também acesso privilegiado por cotas, né, ou preferências fixas. Então é uma grande oportunidade para o agro brasileiro e também uma grande oportunidade vamos dizer, de fornecimento para a União Europeia que carece de um parceiro sério como o Mercosul, como principalmente o Brasil, que é o maior exportador aqui do Mercosul, né? Então eu acho que é uma relação ganha-ganha. Quando, após assinado o acordo, sobrevêm-se algumas legislações, né, eu acho que isso vai ter que ser debatido em algum momento, mas a gente trabalha com a tese de que o acordo já foi assinado, né? Então existe a possibilidade de debate das chamadas side letters, né, que são, vamos dizer assim, na tradução literal, as cartas laterais, né, em que isso eventualmente poderá ser debatido, mas a gente entende que não será um impeditivo ao Brasil essas questões recentemente colocadas pela União Europeia. Eu vou lhe dar um dado, ministro. Nós estivemos recentemente, agora em um evento na Alemanha, e todos os principais ministros da agricultura do mundo lá estavam, né? 60 ministros. Mais de 60, quase 70 ministros, né, do mundo todo. Com exceção, tinham duas exceções, dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Foram os únicos três, vamos dizer assim, que não compareceram. Mas todos os outros estavam lá. E os principais players europeus estavam lá, né? Então estava lá a França, a Alemanha, a Espanha, que conduzirá a próxima presidência da União Europeia, né? E nós tivemos, junto com o ministro Fávaro, a oportunidade de fazer várias reuniões bilaterais com esses protagonistas do sistema europeu, né? Também com o comissário europeu para a agricultura, que é um senhor polonês. Também estivemos com o ministro da Agricultura da França, com o ministro da Agricultura, principalmente da Alemanha, que era o anfitrião. E todos já estão com outros olhos para o Brasil, muito dito a credibilidade do presidente Lula, a credibilidade da ministra Marina no combate ao desmatamento, ao desmatamento ilegal, né? Enfim, as queimadas, e também pelo histórico do ministro Fávaro, que é um produtor rural e traz consigo também a sustentabilidade da produção, né?
Então, eu acho que é um novo momento para o Brasil, é um momento de a gente não descartar todo o esforço que foi feito e reconhecer o que foi feito muito desde a sua época, ministro. Eu acho que a agricultura no Brasil tem sido muito abençoada nesse sentido, porque nós tivemos bons ministros da agricultura todo esse período, né? E eu acho que é uma relação que vem crescendo a cada momento, a cada ciclo político, vamos dizer assim, e com esse crescimento a gente vem conseguindo mostrar o que é o agro brasileiro e etc. E agora chegou um momento crucial, que é o momento da imagem, da gente trabalhar a imagem do agro. Há quanto tempo, ministro, a gente discute nos diversos fóruns que a gente participa conjuntamente, inclusive, sobre a questão da imagem do agro, né? Que isso é um tema que precisa ser debatido, né? E a gente sempre fica na dúvida, bom, mas o que vamos fazer, como fazer, né? E nós precisamos de propagandistas do agro brasileiro. E eu acho que agora nós temos dois grandes propagandistas da sustentabilidade do agro brasileiro, que são tanto o presidente Lula quanto a ministra Marina também, e o próprio ministro Fávaro, né? Então, eu acho que, nesse momento, nós temos que aproveitar esse momento de divulgação do novo governo brasileiro, das novas diretrizes que estão sendo colocadas, né? Com muita racionalidade, né? E explicar o que está sendo feito no Brasil e que as medidas de contenção de ilegalidades serão mais efetivas. Eu acho que esse é o grande recado que a gente precisa passar para o mercado internacional, que as medidas de comando e controle serão, para não dizer outra palavra, mas serão didáticas, né, para que isso diminua no Brasil e pare de ocorrer no limite, né, no limite bom da situação, e para que a gente possa cada vez mais mostrar a sustentabilidade do nosso país. Eu acredito muito no agro brasileiro, assim como o senhor. Eu venho da produção agrícola, o senhor disse um pouco do meu currículo aí, mas eu também sou proprietário rural, então conheço os desafios do campo, né? E a gente vai lutar e brigar para mostrar isso para o mundo. Essa é a nossa missão aqui na secretaria, que o senhor bem lembrou, foi criado durante a sua gestão e que nós vamos conduzir com muito carinho daqui para frente. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre acordos comerciais, né? A ministra Tereza Cristina fez um esforço enorme, fez quase 60 acordos comerciais para nichos de mercado em alguns países. Mas nós precisamos fazer acordos comerciais com grandes países, China, Índia, Indonésia, próprio Mercosul Europeu, já conversamos, América do Norte, enfim. Como é que a Secretaria está vendo essa questão de acordos? Começando com a China, por exemplo. Olha, ministro, o processo de abertura de mercados é importantíssimo, né? Realmente foi feito um trabalho muito bom, houve a abertura de mais de 200 mercados nos últimos anos, principalmente na África, parte nas Américas, alguma coisa na Ásia e na Oceania, né? Mas a abertura de mercado, a abertura em si não significa um comércio de imediato, né? Nós precisamos ter um trabalho de preparação, tanto do produtor, do exportador, para atender as demandas de cada um desses novos clientes, né? Então, tem que haver uma qualificação também interna nossa para que a gente possa fazer essas exportações da maneira que atendam o público consumidor. Com relação especificamente à China, nós temos assim ótimos motivos para estarmos otimistas, né? A China estava há um grande período sem autorizar novas aberturas de credenciamento de estabelecimentos, né? Após as eleições ocorridas no final do ano passado, a China rapidamente autorizou 3 novos estabelecimentos, levantou a suspensão, na verdade, né, de 3 novos estabelecimentos, um de bovino e 2 de aves, né, para que pudessem fazer exportação para a China. Então, é uma notícia que não havia ainda o trabalho do governo brasileiro, do governo que estava sendo empossado, mas que foi um gesto já chinês de aproximação com o agro brasileiro. Então, nós sentimos hoje, de todas as conversas que nós estamos tendo com a China, essa possibilidade de novas aberturas de plantas para poderem fazer essa exportação, que é muito importante para o Brasil. Para o senhor ter uma ideia, ministro Roberto, a China representou, no último ano, 32% das exportações do agro brasileiro
no ano de 2022, cerca de 51 bilhões de dólares. Né? O agro exportou 160 bilhões e a China representou 32% desse volume. Então, é um parceiro comercial importantíssimo. Nós temos que ter um diálogo frequente com a China, respeitando a característica que eles têm. É claro que nós temos que ter estratégia negocial, né? Nós não podemos simplesmente abrir o mercado e não fazer a negociação. Mas eu digo para o senhor ver a dimensão que tem a China nas nossas exportações. Dos 10 produtos mais exportados pelo agro brasileiro, a China foi o principal destino de 6. Né? Soja, carne bovina, carne de frango, celulose, açúcar de cana, que a gente conhece tão bem, e o algodão. Né? Então, eu acho que é um novo momento de relacionamento. Inclusive, a presença da delegação chinesa aqui na posse do presidente Lula foi uma grande sinalização de que há espaço para o diálogo e que eles estão muito abertos para que a gente inicie esse diálogo. O presidente Lula já comunicou que deverá ir à China no primeiro trimestre agora, né? Então deve ir em março para a China, tudo indica, mais tardar em abril, né? E a gente deve acompanhá-lo para que a gente inicie essas conversas, enfim, comece a ter esse debate para que a gente possa ampliar o nosso comércio com a China. Secretário, quando ministro eu criei os adidos agrícolas. Só que no primeiro embate eram só 8 adidos agrícolas, agora tem bem mais. Eles falassem um pouquinho do trabalho deles. Está funcionando bem? Sob a sua coordenação? Olha, esse legado que o senhor deixou aqui é um legado maravilhoso. Hoje nós temos adidos nos principais continentes do mundo, né? Eu recentemente estive lá em Berlim para esse evento com os ministros e aproveitei para fazer uma reunião com os 8 adidos que nós temos na Europa. Nós temos 2 em Bruxelas, um na Grã-Bretanha. E na Alemanha está Eduardo Sampaio, que é um grande companheiro. É um craque. É um craque. O Eduardo é um craque, está lá, nos recebeu, fez toda a organização, tanto do evento lá, mas também da recepção aos adidos. Enfim, o Eduardo tem um papel importantíssimo na Alemanha, né? A Adidância na Alemanha tem um papel importantíssimo, que embora a gente não esteja no nosso escopo fazer o comércio bilateral diretamente, até por conta do acordo Mercosul-União Europeia, mas na Alemanha é o principal catalisador das políticas de sustentabilidade da comunidade europeia. Então é importante que nós tenhamos presença lá para a gente possa participar desse debate e mostrar a importância do agro brasileiro na questão sustentável. Né? Mas os adidos têm feito um trabalho sensacional, virou uma disputa enorme aqui dentro do Ministério para os funcionários de carreira. É importante dizer isso, são todos funcionários de carreira do Ministério, né, que se candidatam às adidâncias, e a gente vê com muita satisfação a qualidade e a qualificação dos adidos que hoje estão representando o Brasil. Nós temos uma parceria muito grande com o Itamaraty. Hoje os adidos estão totalmente integrados ao cotidiano das embaixadas, né, e das representações diplomáticas. Então hoje realmente é um grande ativo que o Brasil possui e que o agro brasileiro possui. É uma característica em que os adidos podem ajudar não só os setores, como as empresas, como os governos, tanto o governo, principalmente o governo federal, mas governos estaduais também. Enfim, todas as missões que vão para esses países onde tem os adidos, a gente presta algum tipo de auxílio com expertise, vamos dizer assim, desses adidos que são formados aqui dentro de casa, dentro do mapa. Então, realmente é um trabalho que a gente pretende ampliar. No próprio grupo de transição do agronegócio foi dito que a gente precisaria ampliar as adidâncias e nós temos como meta, durante os 4 anos, aumentar a questão das adidâncias agrícolas do Brasil. Quantos são hoje, secretário? Hoje são 29 adidos em 27 postos, ministro. Então, nós temos adidos para o mundo todo, entendeu? Temos nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na África, em Marrocos, no Japão, na Coreia do Sul. Na China. Na China, na Indonésia, enfim, no México. São vários, eu não vou me lembrar todos de cabeça aqui, mas são vários que a gente tem ao redor do mundo.
E eu estou procurando, nessas viagens que a gente tem feito, representando o Brasil, nesses encontros internacionais, reunir os adidos por região, para que a gente possa passar parâmetros, diretrizes desse novo governo que se inicia, para que a gente possa ter uma fluidez nesse novo momento do governo brasileiro. Secretário, eu tenho ocupado pela imprensa uma notícia, queria confirmar se isso é procedente ou não, que o governo pretende voltar a cobrar uma tributação de etanol importado, sobretudo dos Estados Unidos, porque isso, o fim da tributação perturbou a nossa competitividade interna aqui. É verdade isso, secretário? É verdade, ministro. O senhor tem boas informações. Na verdade, existia há mais ou menos há um ano praticamente, uma isenção para a importação do etanol no Brasil, né? Então a taxa era zero para quem quisesse importar esse etanol, que basicamente vem dos Estados Unidos, né? E atinge muito o Nordeste brasileiro, né? E era um pleito antigo do setor, né? Do setor sucroenergético do Nordeste e também do Sudeste, né? Para que isso fosse revisto, porque não havia nenhuma contrapartida do ponto de vista dos Estados Unidos com relação a essa concessão brasileira, né? Então, foi alvo de intenso debate aqui no Ministério, com a atuação decisiva do ministro Favro nesse sentido. Nós recebemos várias entidades aqui representativas do setor sucroenergético e essa taxação zero, e ela não será renovada. É uma decisão que foi tomada aqui pelo ministro, ela não será renovada. Claro que envolve a CAMEX também, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que também ficou sensibilizada, o próprio Ministério da Fazenda, enfim, o governo Lula, sensibilizado com essa situação, decidiu por não renovar e a tarifa retornará aos 18% para o etanol importado. Isso significa uma possibilidade de proteção ao agro sucroenergético, vamos dizer assim, né? Tendo em vista que não há nenhuma medida que também beneficie esse setor nos Estados Unidos, não existem cotas adequadas, tanto para etanol quanto para açúcar, enfim, existem coisas que não foram debatidas nesse último ano, que era o esperado quando se reduziu a tarifa a zero, mas também não quer dizer que a gente não possa voltar a sentar à mesa com os Estados Unidos numa relação transparente e que possa beneficiar os dois países, né? Então, nesse momento, o governo entendeu que era importante o retorno dessa tarifa de importação, mas que não terá impacto sobre o preço do etanol na bomba, até porque nós estamos iniciando a safra sucroalcooleira, que o senhor conhece bem, e os preços, a tendência de preço realmente até a baixar, né? Então, eu acho que é uma medida salutar para o setor e que foi acertadamente tomada aqui pelo ministro Carlos Favro. Secretário, vamos encerrar essa conversa nossa, gostosa e fluida, com essa bela notícia que o senhor está nos dando aqui, viu? Parabéns ao ministro Favaro por essa conquista e ao seu trabalho, particularmente nessa direção. Parabéns, secretário. Olha, conte conosco, individualmente, na Getúlio Vargas, estão à sua disposição sempre. Bom trabalho e sucesso. Muito obrigado, ministro Roberto. É um prazer, a gente estar à disposição sempre que precisarem. A gente gostaria de participar aqui. Estamos aqui à disposição de todos para poder ajudar no que for possível. Um grande abraço. Muito obrigado. Olha, gente, essa conversa com o secretário Perosa é muito importante. Tem vários pontos fundamentais, mas o mais relevante para mim é o ponto em que ele mostra a necessidade de acordos bilaterais ou multilaterais, como o acordo do Mercosul e União Europeia. Nós, Brasil, podemos crescer muito a nossa produção e exportar muito mais que exportamos hoje. Já exportamos hoje para mais de 200 países, alimentamos 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Podemos crescer para mais de 1 bilhão de pessoas. Mas tem que ter acordo comercial. Sem garantia de comprador, é um risco aumentar a produção. Então, o que o secretário está prometendo, e é o que nós sonhamos mesmo, é isso. Acordos comerciais que tenham resultados na agricultura brasileira no longo prazo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.